Meus amigos, há um erro que os homens com mais de 60 cometem todas as manhãs, sem saber. Um erro silencioso, invisível, que não dói, que não aparece nas análises de rotina e que vai corroendo, devagar e sem aviso, exatamente aquilo que faz de vocês homens. Não é a idade, não é a falta de testosterona, não é nenhuma doença que conheçam pelo nome. É uma coisa muito mais simples, muito mais do dia a dia e muito mais fácil de corrigir do que qualquer médico vos disse até hoje. 3 sementes. É tudo. 3 sementes que existem há milênios, que civilizações inteiras usaram para manter o homem a funcionar com vigor, mesmo na velhice, e que hoje estão a ser confirmadas por laboratórios universitários de todo o mundo. E elas, provavelmente, estão a menos de 100 metros de onde vocês estão agora, numa prateleira do supermercado, lá num saquinho esquecido, dentro do armário da cozinha. O problema não é o acesso. O problema é que ninguém vos ensinou a usá-las como deve ser. Ninguém vos explicou o que acontece dentro das vossas artérias quando combinam estas 3 sementes na ordem certa, na proporção certa e no momento certo do dia. E eu vou explicar-vos tudo isto hoje. Mas antes de chegar às sementes, antes de vos dar o protocolo completo, preciso que percebam uma coisa que vai mudar completamente a forma como olham para este problema. Porque se não perceberem isto, podem pegar em qualquer receita, fazer tudo direitinho e mesmo assim não ver resultado nenhum. É este o ponto em que a maioria dos homens falha. E vou mostrar-vos exatamente onde está a falha. Sou a doutora Natália Castro. E se querem continuar a receber conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, subscrevam o canal e deixem o vosso gosto. Então, voltando ao que precisava de vos contar antes de tudo. Quando um homem perde a capacidade de ter uma ereção firme, a primeira explicação que houve é sempre a mesma. É da idade, é a testosterona a cair, é coisa de velho. E esta explicação é confortável, porque tira a responsabilidade a toda a gente, ao médico que não investigou a fundo, ao homem que não mudou nada, e ao sistema que fica a vender comprimidos como se fossem solução permanente. Mas esta explicação é incompleta, e incompleta, neste caso, quer dizer perigosa, porque faz com que o homem trate o sintoma e ignore a causa real. A causa real tem um nome técnico que vos vou ensinar agora: disfunção endotelial. Guardem este nome. Vai aparecer várias vezes nesta conversa, e de cada vez que aparecer, vão perceber uma nova camada daquilo que se está a passar dentro do vosso corpo. O endotélio é a camada mais interna das vossas artérias. É uma película de células que reveste cada veia, cada artéria, cada vaso capilar do vosso corpo por dentro. Parece insignificante, não é? Uma película minúscula, mas esta película é responsável por uma das funções mais importantes do sistema circulatório. Produz óxido nítrico. E se não conhecem o óxido nítrico, prestem atenção agora, porque a vossa vida sexual depende literalmente desta molécula. O óxido nítrico é o gatilho da ereção, não a testosterona, não o desejo. O óxido nítrico é a substância que faz as artérias da região pélvica relaxarem, dilatarem-se e permitirem que o sangue entre em volume e velocidade suficientes para criar e manter uma ereção firme. Sem óxido nítrico, em quantidade suficiente, não existe ereção. Não importa o quanto de desejo o homem sinta, não importa se a testosterona está ótima. Se o óxido nítrico falhar, o corpo não obedece. E agora vem a parte que ninguém vos conta. Depois dos 50 anos, e sobretudo depois dos 60, o endotélio começa a perder a capacidade de produzir óxido nítrico. Não de uma vez, devagar, uma percentagem a cada ano, e ao mesmo tempo, o corpo começa a produzir mais radicais livres, que são
moléculas instáveis que destroem o óxido nítrico antes mesmo de ele chegar onde precisa. É uma equação impossível. O vosso corpo produz cada vez menos e destrói cada vez mais. E é exatamente neste ponto que as 3 sementes entram. Não como milagre, como bioquímica, como compostos naturais que têm a capacidade documentada de reverter parte deste processo, de estimular o endotélio a produzir mais óxido nítrico, de neutralizar os radicais livres que estão a destruir o que resta, e de restaurar aos poucos, de forma firme e sustentável, a resposta que vocês tinham quando eram mais novos. Mas calma, porque antes de vos dar o protocolo, preciso de vos contar sobre o erro que transforma estas sementes de aliadas em completamente inofensivas, um erro de preparação que a maioria dos homens comete. Um pormenor que parece pequeno e que faz toda a diferença entre sentir resultado real ou desperdiçar cada semente que usarem. Esse erro, vou mostrá-lo daqui a pouco. Antes, precisam de conhecer cada uma das 3 sementes e de perceber o que cada uma faz dentro do vosso corpo. Porque conhecer o mecanismo é o que vos vai fazer respeitar o protocolo e não o largar ao fim de 2 dias, achando que não funciona. A primeira semente é a linhaça. Provavelmente já ouviram falar dela. Já a viram misturada em iogurte, já viram a embalagem no supermercado. Mas o que quase ninguém vos contou é o que ela faz, realmente, nas artérias de um homem depois dos 60. A linhaça é uma das fontes mais concentradas de lignanas do mundo vegetal. As lignanas são compostos fitoquímicos com uma ação antioxidante poderosa. E quando digo poderosa, estou a falar de algo medível em laboratório. Estudos publicados em revistas científicas mostram que as lignanas da linhaça têm a capacidade de reduzir marcadores inflamatórios no endotélio. A traduzir para o que importa, elas ajudam a reparar a película interior das artérias. Aquela mesma película que produz o óxido nítrico. Uma artéria com o endotélio inflamado produz menos óxido nítrico. Uma artéria com o endotélio saudável produz mais. A linhaça, pelo mecanismo das lignanas, age diretamente nesta restauração. E há mais. A linhaça é também carregada de ácido alfa-linolênico, um ômega 3 de origem vegetal. E o ômega 3 tem uma das propriedades mais estudadas na medicina cardiovascular. Reduz a viscosidade do sangue. Sangue mais fluido circula mais depressa. Chega onde precisa de chegar. Nas artérias finas da região pélvica, que são as primeiras a sofrer quando o sangue fica espesso, esta fluidez faz uma diferença enorme. Portanto, a linhaça age em 2 frentes ao mesmo tempo. Repara o endotélio e fluidifica o sangue. 2 problemas, uma semente. Mas daqui a pouco vou contar-vos sobre um pormenor na preparação da linhaça que a maioria erra e que faz com que o corpo absorva menos de 10% do que poderia absorver. Guardem este ponto, porque é onde tudo pode ir por água abaixo. A segunda semente é a abóbora, as sementes de abóbora, aquelas que vocês normalmente deitam fora quando abrem uma abóbora para fazer sopa, aquelas mesmas. E isto vai incomodar-vos quando souberem o que estão a desperdiçar toda a semana. As sementes de abóbora são uma das fontes mais ricas de zinco que existem na natureza. E o zinco, para a saúde masculina depois dos 60, é um dos nutrientes mais críticos que há. Sabem por quê? Porque o zinco é cofator da enzima, que converte os precursores hormonais em testosterona ativa. Sem zinco suficiente, mesmo que o vosso corpo produza os precursores, a conversão final falha. Ficam com testosterona, que não se transformou em testosterona a sério. E os efeitos desta deficiência são exatamente aqueles que vocês conhecem: desejo em baixo, cansaço, dificuldade de resposta, disposição pelo chão. Mas há uma segunda função do zinco
que é ainda mais direta para a ereção. O zinco é um inibidor natural da enzima aromatase. A aromatase é a enzima que converte testosterona em estrogênio nos homens. Depois dos 60, esta conversão acelera naturalmente. O corpo começa a transformar mais testosterona, disponível em estrogênio. O homem fica com menos da hormona que precisa e mais daquela que não precisa tanto. O zinco das sementes de abóbora age como um travão nesta conversão. Mantém o equilíbrio hormonal mais próximo do que deveria ser. E este equilíbrio afeta diretamente o desejo, a firmeza da ereção e a velocidade de resposta. Agora digam-me uma coisa: estão a sentir mais os efeitos da circulação fraca? Ou os efeitos hormonais, como desejo em baixo e resposta lenta? Escrevam nos comentários, porque isto ajuda-me a trazer conteúdos cada vez mais específicos para aquilo de que realmente precisam. A terceira semente é a menos conhecida das três, mas pode ser a mais poderosa para aquilo de que estamos a falar. É a semente de romã, não o sumo de romã que se encontra em pacote, a semente, o pequeno grão translúcido e vermelho que fica dentro da fruta. Esta semente contém punicalaginas, polifenóis com uma das maiores capacidades antioxidantes já medidas em qualquer alimento. Pensem assim: os radicais livres que destroem o óxido nítrico no vosso corpo são como pequenos incêndios espalhados pelas artérias. A cada radical livre que se forma é uma chama que vai queimando o óxido nítrico antes de ele chegar onde precisa. As punicaláginas da semente de romã são os bombeiros mais eficazes que a natureza criou para apagar essas chamas. Estudos feitos em humanos mostraram que o consumo regular de extrato de romã aumentou os níveis de óxido nítrico disponível nas artérias, em percentagens significativas ao longo de semanas. Mais óxido nítrico a chegar intacto às artérias pélvicas significa artérias que se dilatam mais, que recebem mais sangue, que sustentam a ereção durante mais tempo, e as punicaláginas também têm ação direta sobre a tensão arterial. Ajudam a relaxar as paredes das artérias de forma natural, a potenciar ainda mais o fluxo que já está a ser melhorado pela linhaça e pela abóbora. Percebem a sinergia? A linhaça repara o endotélio e fluidifica o sangue. A abóbora regula o ambiente hormonal. A romã protege o óxido nítrico e dilata as artérias. Juntas, cobrem o ciclo completo da ereção, de uma forma que nenhuma das três conseguiria sozinha. Mas agora, preciso de vos contar sobre o erro. E este erro vai surpreender-vos, porque é exatamente o oposto daquilo que parece lógico. O erro é consumir a linhaça inteira. Parece inofensivo, não é? Compram a linhaça, põem-na no iogurte, mastigam, engolem e pronto. O problema é que a casca da linhaça é praticamente impermeável ao suco gástrico. Quando engolem a semente inteira, o ácido do estômago não consegue penetrar a casca. A semente passa pelo sistema digestivo praticamente intacta, e os compostos que estão dentro dela, as lignanas, o ômega 3, tudo aquilo que precisavam de absorver, vai-se embora na casa de banho, consumiram a semente, mas não absorveram quase nada. A solução é simples: linhaça triturada, não inteira. Podem usar um liquidificador, um processador, um pilão. Triturem até ficar uma farinha grossa. Não precisa de ser um pó fino. Uma textura grossa já parte a casca e liberta os compostos para a absorção. E mais uma coisa: a linhaça triturada oxida rapidamente. Não a preparem para a semana toda. Triturem a quantidade do dia e consumam no mesmo dia. Isto preserva o ômega 3, que, quando oxidado, não só perde a eficácia, como pode tornar-se inflamatório, um aliado que passou a inimigo, por falta de atenção na preparação. E sobre a semente de abóbora, há um pormenor que quase ninguém menciona: o fitato. As sementes de abóbora contêm fitato,
um composto que se liga ao zinco e impede parte da sua absorção. Para reduzir o fitato, deixem as sementes de molho em água durante pelo menos 4 horas, antes de as consumirem. Depois do molho, escorram a água, sequem-nas e comam-nas cruas ou levemente tostadas, sem sal, sem óleo. O sal compete com o zinco na absorção intestinal, pormenores que parecem pequenos e que, somados, fazem a diferença entre um protocolo que funciona e outro que se abandona porque não se sentiu nada. Um aviso importante: se tomam anticoagulantes, como a varfarina ou qualquer outro medicamento para tornar o sangue mais fluido, precisam de falar com o vosso médico antes de iniciar este protocolo. O ômega 3 da linhaça e as punicaládinas da romã têm ação sinérgica com os anticoagulantes. Em combinação, o sangue pode ficar demasiado fluido, não é alarmismo, é bioquímica. O mesmo mecanismo que torna este protocolo eficaz para quem não toma anticoagulantes pode ser arriscado para quem toma. Respeitem isto. Para a grande maioria dos homens com mais de 60 que não usam anticoagulantes e não têm condições renais específicas, este protocolo é seguro, natural e baseado em evidências. Agora, o protocolo completo. Anotem com atenção, porque cada pormenor tem uma razão. Uma colher de sopa de linhaça triturada na hora, uma colher de chá de sementes de abóbora previamente de molho durante 4 horas, secas e cruas, e uma colher de chá de sementes de romã, frescas ou secas. Misturem com iogurte natural inteiro sem açúcar, ou com uma batida de banana verde que potencia a absorção pelo amido resistente. O calor excessivo degrada os polifenóis da romã, por isso evitem misturar com líquidos muito quentes. A hora ideal é de manhã, entre 30 minutos e 1 hora depois de acordar. Não em jejum absoluto. Um copo de água antes, e uma segunda porção mais pequena pode ser feita à tarde, por volta das 3, 4 horas, justamente quando o cortisol está mais elevado e a resposta do corpo tende a ser mais lenta. O que esperar nos primeiros 14 dias? E aqui preciso de ser honesta, porque falsas expectativas fazem mais mal do que bem. No primeiro e segundo dia, o que vão notar não é na ereção, é na energia, uma leveza diferente ao acordar, uma disposição que não esperavam. Isto é real e é explicável. O ômega 3 da linhaça começa a agir rapidamente na fluidez do sangue. A circulação melhora de forma geral. O cérebro recebe mais oxigênio. A fadiga matinal reduz-se. Parece pouco, mas é o primeiro sinal de que o protocolo está a funcionar. Do terceiro ao quinto dia, com os compostos a acumularem-se no organismo, começam a notar algo diferente de manhã. As ereções matinais, aquelas que acontecem durante o sono e ao acordar, começam a ficar mais firmes. Isto é um indicador clínico direto da saúde do endotélio. Uma ereção matinal forte significa que o endotélio está a responder, que o óxido nítrico está a ser produzido e protegido, que as artérias se estão a comportar como deviam. Se estavam sem ereção matinal há meses ou anos, o regresso dela é um dos sinais mais claros de que a saúde vascular está a melhorar. Do quinto ao sétimo dia, com o zinco das sementes de abóbora a acumular-se, o desejo tende a aparecer de forma mais espontânea, não forçada, não artificial, espontânea, como quando eram mais novos. E o desejo surgia sem aviso, sem esforço, sem precisar de estímulo externo. Este é o sinal mais profundo de que o protocolo está a atingir não só a parte mecânica, mas também a hormonal. E é aqui que a maioria para. Notam uma melhoria ao sétimo dia e acham que já chegaram. Esta é a decisão mais cara que podem tomar. Porque o que acontece entre o 8º e o 14º dia é de uma ordem completamente diferente. É quando o endotélio, que vinha a ser nutrido pelos compostos da linhaça,
e protegido pelas punicaláginas da romã, começa a mostrar uma melhoria estrutural. Já não é uma melhoria de fluxo, é uma melhoria na própria capacidade de produção de óxido nítrico. A diferença entre tomar durante 7 dias e tomar durante 14 é a diferença entre alugar e comprar. Ao 7º dia, alugaram os benefícios. Ao 14º, começaram a comprá-los. E depois de 21 dias contínuos, estudos com extratos destes compostos mostram mudanças mensuráveis nos marcadores endoteliais. O endotélio está mais saudável a sério, não apenas temporariamente estimulado. Estão a construir uma capacidade que vai continuar a existir, mesmo nos dias em que não consumirem o protocolo. Mas há um componente que potencia tudo isto e que a maioria dos homens ignora completamente. Este componente não é uma quarta semente, não é um suplemento caro, é uma coisa que custa zero. A respiração nasal profunda. O nariz produz óxido nítrico. Isto não é metáfora. As cavidades nasais têm células especializadas que sintetizam óxido nítrico. E quando se respira pelo nariz, este óxido nítrico é libertado diretamente para os pulmões, onde entra na corrente sanguínea, e potencia o efeito vasodilatador em todo o sistema. Quando se respira pela boca, este óxido nítrico nasal simplesmente não entra. 5 minutos de respiração nasal profunda antes de se deitarem. A inspirar em 4 tempos. A suster, 2. A expirar em 6. Potencia o efeito das sementes de uma forma que vão sentir na qualidade das ereções matinais e na firmeza da resposta. Agora preciso de fechar um ponto que ficou em aberto desde o início desta conversa. Os comprimidos para a disfunção erétil funcionam a inibir uma enzima chamada PDE5. Esta enzima destrói o óxido nítrico depois de ele ser libertado. O comprimido bloqueia-a temporariamente e faz com que o óxido nítrico que já foi produzido dure mais tempo. O problema é que o comprimido não aumenta a produção de óxido nítrico, não repara o endotélio, não fluidifica o sangue, não equilibra as hormonas. Ele pega no pouco óxido nítrico que restou e fá-lo durar mais. É como espremer as últimas gotas de um tubo de pasta dos dentes. Funciona por um tempo, mas quando o tubo ficar vazio de vez, o comprimido não vai ter mais nada com que trabalhar. As sementes fazem o oposto, aumentam a produção, reparam o endotélio, protegem o óxido nítrico dos radicais livres, equilibram o ambiente hormonal, enchem o tubo em vez de espremerem o que restava. Esta é a diferença fundamental entre uma abordagem que trata o sintoma e uma abordagem que trata a causa. E depois dos 60, se continuarem apenas a tratar o sintoma, a causa continua a avançar em silêncio, sem dor, sem alarme, até chegar a um ponto em que nenhum protocolo natural vai conseguir reverter o que o tempo e o descuido construíram. Lembrem-se de uma coisa, a nossa geração, tia dos que passamos dos 60, trabalhamos toda a vida. Demos tudo pelos filhos, pelos netos, pela família. Agora é a nossa vez de cuidarmos do corpo que nos serviu durante décadas, para acordarmos cada manhã com a sensação de que ainda somos quem fomos, para sermos companheiros, para estarmos presentes, para vermos os netos crescer. Não é luxo, é dignidade. A natureza criou estes compostos. Vosso corpo foi feito para responder a eles. O que faltava era a informação correta sobre como usá-los. Façam o protocolo durante 14 dias, linhaça triturada na hora, sementes de abóbora de molho durante 4 horas, sementes de romã, frescas ou secas, uma colher de sopa da linhaça, uma colher de chá de cada uma das outras 2. De manhã, depois de um copo de água, uma segunda porção mais leve à tarde, respiração nasal profunda, 5 minutos. Antes de se deitarem, hidratação adequada ao longo do dia, porque nenhum composto circula bem num corpo desidratado. 14 dias, não 7, 14.
E depois voltem aqui e contem-me o que mudou. Se este conteúdo fez sentido, se sentiram que alguém vos explicou, com clareza e respeito, o que se está a passar no vosso corpo, subscrevam o canal e ativem as notificações, porque todas as semanas trago informação como esta, sem rodeios, sem promessas vazias, sem medo de dizer aquilo que os médicos, por vezes, deixam de explicar. Sou a doutora Natália Castro, e a vossa saúde masculina depois dos 60 não é um destino fixo, é uma escolha que fazem todos os dias. Cuidem dela como ela merece. Tenham um dia com muita saúde